agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse sistema em movimento. E é agora que o bicho pega, beleza? É nessa análise do movimento, como diz o Matuto, é onde o menino chora e a mãe não vê. Porque, como vocês perceberam, as forças, né? As forças se equilibram numa proporção diferente. Se as forças se equilibram numa proporção diferente, obviamente, né, e até intuitivo, que não necessariamente os corpos vão ter a mesma aceleração, já que a força, né, pressupõe a aceleração. A aceleração ela é uma característica da força, né? E ela vai alterar aí o estado de movimento do corpo, mas ela é intrínseca da força, beleza? Então, provavelmente, a aceleração que cada bloco vai desenvolver é uma aceleração diferente. E a gente vai observar isso da seguinte maneira. Observem aqui, né, que eu tenho um comprimento aqui de fio, né, em relação às polias, eu tenho um comprimento L1 de fio, beleza? Eu tenho um comprimento L1 de fio ligado ao bloco 1. Eu tenho um comprimento L2 ligado ao que passa aqui, né, pela polia do bloco móvel, pela polia móvel. Comprimento L1 na polia fixa, né, no bloco livre, e o comprimento L2 que passa pelo bloco móvel. Só que esse comprimento L2 ele passa duas vezes, sabe? Ele passa aqui, né? Ele passa, ele passa aqui e passa aqui, né? Ele passa duas vezes. Com isso, imagine, né, o fio aí sem as polias. Imagine o fio na sua extensão completa, né? Eu tenho que esse fio que está aqui, ele tem um comprimento L. Então, vamos dizer aqui que esse fio aqui é o fio que está aqui nas polias, só que ele todo esticado, né? Ele tem um comprimento L, beleza? Se eu colocar uma régua aqui, coloco uma régua aqui, beleza? Pronto. E essa régua mede o comprimento L do fio. Aí, eu tenho aqui, né? Vou pegar aqui dois trechos aqui do filme. Vou pegar o trecho um e o trecho 2, beleza? Só que aí agora eu puxo, opa, digamos que eu puxo esse fio, né? Digamos que eu puxo esse fio um pouco mais para a esquerda. Eu puxo esse fio um pouco mais para a esquerda, né? De um delta L. Observe que esse ΔL vai ser sofrido por todos os pontos do fio. É ou não é? Esse deslocamento vai ser sofrido por todos os pontos do fio. Então, o meu trecho 1 vai se deslocar ΔL para cá. O meu trecho 2 também se desloca ΔL para cá. Ou seja, o que a minha régua vai marcar, né, é o deslocamento ΔL de todos os pontos do fio. Então, esse deslocamento do fio acontece em todos os pontos. Beleza? Dito isso, né? Quando o sistema está em movimento, ou seja, a força resultante, né, em movimento, onde a força resultante é diferente de zero, beleza? Vai haver, digamos, aí o bloco um, né, o bloco livre, vai puxar aí para baixo, ele vai descer, né, vai puxar, e o bloco móvel vai subir. Vamos supor, né, que o nosso movimento realizado é esse. Se fosse ao contrário, também não teria problema, só inverter a lógica. Mas vamos supor que o nosso movimento aí vai ser esse. O bloco um vai puxar o bloco móvel 2, né, que é até o mais lógico. Cada vez que ocorre, né, o deslocamento
dessa porção L1 aqui, né? Proporcionalmente, vai ocorrer o deslocamento dessa porção L2 aqui e dessa porção L2 daqui. Então, né, esse deslocamento aqui, né, essa porção aí, né, nessa altura, né, esses segmentos, vocês observam que ele vai ser sempre constante, né? A variação aqui realizada pelo bloco um vai ser a variação, né, do comprimento do fio, né, o deslocamento do comprimento do fio na porção L1 vai ser aí somada com o deslocamento da porção L2, vai nos dar aí o deslocamento total do fio. E essa soma, né, vai ser aí sempre constante, dado que ela vai representar sempre o deslocamento total. Não vai haver diferenciação, né, variação em termos de deslocamento, como a gente falou, porque quando a gente puxa um ponto do fio, a gente desloca todos os pontos desse fio, beleza? Então, vocês observam aqui, a gente pode estabelecer a seguinte relação, né? O meu delta L1 é igual, né, mais o meu delta L2, mais o meu delta L2, vai ser constante. Vai ser constante. Sempre constante. Beleza, pessoal? Dito isso, analisando o cenário em que o delta, essa soma delta L1 mais delta L2 é igual a zero, eu tenho que o meu delta L2 vai ser igual mais duas vezes, né? Faltou aqui delta L1 mais delta L2, não. Delta L1 mais duas vezes delta L2. Observa que ali eu tenho nesse trecho aqui, eu tenho duas vezes esse segmento, né? Delta L2 vai ser constante. Agora, no cenário em que essa soma é zero, você observa, né? Nesse ponto aqui, L1 vai ser igual a duas vezes L2, né? Em termos de deslocamento. Então, delta L1 vai ser igual a menos delta L2. Quando esse deslocamento, né, essa soma de deslocamento é zero. Opa. Isso aí é importante. Estabelecemos essa relação. Isso vai ajudar muito a gente, né? Porque agora, como eu sei como funciona o deslocamento, né, do bloco fixo e do bloco móvel, né, eu sei que existe, né? Opa, delta L1 é menos duas vezes delta L2. Só que aí eu já vou estabelecer essa relação de outra forma. Deixa eu só melhorar isso aqui. Delta L1, delta L2, né, vai ser igual a menos um sobre 2 delta L1. Isso implica dizer que o deslocamento de delta L2, né, o deslocamento sofrido por delta L2 vai ser metade do deslocamento sofrido por delta L1. Vocês conseguem tentar observar isso, né? Porque se para delta, como aqui o fio ele passa duas vezes, né? Ele está dobrado, a tensão ela é constante em todos os pontos e ela tem o mesmo modo aplicado nos dois lados da polia, né? Nos dois pontos, nos dois lados aí no fio, né? Você vai ter aí a força, a tensão dobrada, né, sendo aplicada no bloco móvel, né? E dado o fio também, o comprimento do fio aí que está dobrado, né, o deslocamento sofrido pelo bloco um pelo bloco 2 vai ser metade daquele deslocamento que o bloco um sofreu. Beleza, pessoal?
E aí, como eles estão em sentidos opostos, né, os deslocamentos em sentidos opostos, a gente vai ter aí o sinal negativo, beleza? Mas vamos lá. Analisando esses deslocamentos, né, eu posso chegar a uma relação de proporção da aceleração. E como a gente faz isso? A gente sabe, né, que pela função horária aí do movimento, né, do movimento retilíneo uniformemente variado, né, o meu ΔL vai ser igual, né? Eu vou botar aqui já que o ΔL1 vai ser igual a V0T, considerando que o sistema parte do repouso, né? Isso aqui vai ser zero, mais a aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado, beleza? A aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. E o meu ΔL2 vai ser igual a V0T mais a aceleração de t, a aceleração de 2, né? De 2 sobre a aceleração. Eu vou ter aqui a aceleração de um, do bloco um, que é o bloco livre, e a aceleração do bloco 2 sobre 2 vezes t ao quadrado. Beleza? Como isso aqui é zero, ΔL1 é A1 sobre 2 vezes t ao quadrado, e ΔL2 é A2 sobre 2 vezes t ao quadrado. Beleza? Colocando isso aqui, né, na igualdade que nós obtivemos lá em cima, né, o nosso ΔL2 igual a menos um sobre 2 ΔL1, eu vou ter que delta L, a, eu vou ter ΔL2 vai ser A2 sobre 2 vezes t ao quadrado, beleza? Vai ser igual a um sobre 2, 1 sobre 2, no caso aqui menos, né, um sobre 2 que multiplica A1, né, tá vindo para baixo, mas esse sinal aqui já representa, né, que A1 tá indo para baixo. Então eu não preciso colocar o sinal aqui negativo da aceleração, beleza? Porque esse sinal aqui já corresponde ao fato de que o deslocamento ele é negativo, né? Ele vai para baixo, beleza, pessoal? Então eu vou ter menos um sobre 2 A1 sobre 2 vezes t ao quadrado. O tempo em que o bloco um desce é o mesmo tempo em que o bloco 2 sobe. Em termos de tempo, né, de análise de tempo, o intervalo de tempo entre o movimento dos dois é o mesmo. Então, eu corto aqui t quadrado com t quadrado, beleza? E eu posso cortar, né, o um sobre 2 daqui com um sobre 2 daqui, beleza? Vai nos dar a relação, né, de que A2 vai ser igual a A1 menos A1 sobre 2. Então, aí a gente já observa que a aceleração dos corpos, né, do bloco móvel e do bloco livre, vai ser diferente, beleza? Os corpos vão sofrer acelerações diferentes. No que a aceleração é aplicada ao bloco 2, né, vai ser aí a metade da aceleração, né, é, recebida pelo bloco um, e o menos indica o sentido contrário, né, no seu sentido contrário. Bom, a partir dessa análise, né, da aceleração que nós obtivemos, nós vamos agora analisar o movimento, né? A gente viu que uma das coisas importantes para se analisar o movimento, né, de uma forma dinâmica, da análise dinâmica do movimento, é a gente saber, né, como funciona aí, como se relaciona a aceleração. E nós já percebemos agora que não vai ter que o nosso sistema não vai ter uma aceleração única. O bloco 2 vai ter uma aceleração e o bloco um vai ter outra aceleração. Beleza? Dito isso,
né? Vamos analisar aqui as condições do movimento. E as condições do movimento, a análise permanece aí a mesma, né? A forma de analisar, nós vamos analisar no bloco um e depois analisar no bloco 2, beleza? Para saber, para termos aí, para obtermos aí como calcular a aceleração, né? Se a gente não tem a aceleração nem de um nem de 2, né? Essa relação aqui para a gente ajuda apenas para a gente entender como funciona a proporção, né? Mas para obtermos a aceleração, é interessante colocarmos os valores da aceleração em termos das nossas variáveis físicas envolvidas no problema. Beleza? Então, eu voltei aqui, né, analisando primeiro o bloco um, né, que a força resultante no bloco um ou no bloco livre, né, vai ser a tensão menos M1G, já que o peso aponta para baixo, né? Como a força no bloco um é a massa do bloco um vezes a aceleração do bloco um vai ser igual a tensão menos M1G. Eu tenho que a aceleração do bloco um é igual a tensão menos M1G dividido por M1. Beleza? Eu tenho aqui mais ou menos a ideia de como calcular, né, a aceleração no bloco um, beleza? Mas isso aqui ainda não é definitivo, beleza? Com calma. No bloco 2, eu vou ter que a força resultante no bloco 2 vai ser igual a duas vezes a tensão menos M2G, beleza? Que foi o que a gente definiu lá em cima. A massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2 vai ser igual a 2T menos M2G. Eu vou ter que A2 é igual a 2T menos M2G dividido por M2. Beleza? Eu tenho aqui, né, a relação entre as duas acelerações. No entanto, eu não tenho a tensão do fio. Então, qual é o meu próximo passo? Né? Só que eu tenho aqui a aceleração em termos da tensão do fio e das massas. A gente sabe que as massas são condições, né, físicas dos corpos, né? São características físicas, então são características que são constantes, né? Então, definir a aceleração em função das massas e da gravidade é bem mais interessante para a gente. E a gente vai buscar essa definição da aceleração, para que a gente possa saber qual vai ser a aceleração do corpo, apenas sabendo qual é a massa desses corpos, né? A relação entre elas e a aceleração da gravidade, beleza? Dito isso, a gente vai isolar a tensão em uma das equações e substituir na outra. E deu para perceber já, né, que aí a gente vai ter uma relação, aí a gente vai se manter naquela relação aqui, né, de que a aceleração no bloco 2, né, vai ser o dobro da aceleração do bloco um. Beleza? Mas a gente vai chegar nessa situação. Tranquilo? Vamos lá. Vamos observar o seguinte. Eu vou isolar a tensão no bloco um, né, para substituir, né, no bloco 2, beleza? Aceleração A2, né? Vou determinar A2 agora, né? Eu vou isolar aqui a tensão, né? Em A1, eu vou ter que T vai ser igual a A1M1 mais M1G, beleza? Sendo que A1
né? A gente já viu que A1 é menos 2, menos duas vezes A2, né? Nessa relação aqui, né? Nessa relação aqui, se eu jogar o 2 multiplicando para cá e o sinal de menos para lá, eu vou ter A1 é igual a menos 2A2, né? Eu vou colocar aqui que é igual a menos 2A2. No final das contas, eu tenho que a tensão do fio vai ser menos 2A2M1, né? Menos 2A2M1 mais M1G. Beleza, pessoal? Então, dado que a tensão aqui é menos 2A2M1 mais M1G, eu vou substituir agora essa tensão obtida na aceleração, na equação que nos traz a aceleração 2. Então, vou botar aqui para A2, eu vou ter que A2 é igual. Vou ter duas vezes. Quem é a tensão? Duas vezes menos 2A2M1 mais M1G menos M2G, né? Tudo isso dividido por M2. Mas aqui eu vou botar aqui M2 já aqui, ó. M2A2, né? Eu vou botar aqui M2A2. M2A2 é igual a 2, que multiplica menos 2A2 M1 mais M1G menos M2G. Beleza? Então, eu vou ter aqui que M2A2 é igual a 4, a menos 4, né? A menos 4A2M1 mais M1G menos M2G. A minha intenção é isolar o A2, né? Então, eu vou passar o que é de A2 para o outro lado lá. Então, eu vou ter aqui, né? M2A2 mais 4A2M1 vai ser igual a M1G menos M2G. Isolando aqui as acelerações em ambos os membros, né? Eu vou isolar A2 aqui, eu vou ter que A2, em termos de fator comum, vai ser igual a 4M1 mais M2. E isolando a gravidade aqui como fator comum, eu vou ter que a gravidade é igual a M1 menos M2. Beleza, pessoal? No caso aqui, 2M1G, né? Porque aqui a gente está multiplicando, faltou aplicar distributivo aqui, 2 aqui, beleza? Só corrigindo aqui, né? O 2 ele vem para cá também, beleza? Então é 2M1G, 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 e aqui é 2M1. 2M1 menos M2. 2M1 menos M2. Beleza? Isolando A2, que é quem a gente quer, né? Eu vou ter que A2 vai ser igual a 2M1 menos M2 vezes G dividido por 4M1 mais M2. E aqui nós temos, né, a expressão que vai nos dar a aceleração do bloco móvel. A aceleração do bloco 2. Deixa eu diminuir um pouco aqui para ganhar espaço. Nós temos a aceleração do bloco 2 aqui. Beleza, pessoal? Agora fica mais tranquilo para a gente obter a aceleração do bloco 1, né? Já que a aceleração do bloco 1 é menos duas vezes a aceleração do bloco 2. Fazendo isso, né? Para A1, para
A1, eu vou ter que A1 é igual a menos duas vezes, né? Quem é a aceleração do bloco 2? Menos duas vezes 2m1 menos m2 dividido por 4m1 mais m2, tudo isso multiplicado por g aqui em cima. Observe que a gente tem um sinal negativo aqui, né? Menos. Então, esse sinal negativo, para eu sumir com ele, basta eu inverter o que está dentro do parênteses, beleza? Que esse menos multiplica aqui e multiplica ali. Então, eu tenho que A1 vai ser igual, e multiplicando com 2, né? Eu vou ter A1 vai ser igual a 2m2 menos 4m1 dividido por 4m1 mais m2 vezes g. Então, nós obtivemos aqui, né, as duas acelerações. Nós conseguimos calcular tanto a aceleração de a aceleração 1, quanto a aceleração 2. A aceleração do bloco livre, como a aceleração do bloco aí móvel. Beleza, pessoal? Com isso também é possível calcular a tensão do fio. Eu consigo calcular aí a tensão do fio que está sendo aplicado aí no nosso sistema, beleza? Eu vou ganhar um pouco mais de espaço aqui para a gente mostrar a vocês como é que aí a gente vai obter a tensão do fio em relação aí às massas também. Vamos obter a tensão do fio, obtendo aí essa relação entre as massas, beleza? Vamos lá. Para a tensão aplicada no fio. Eu tenho aqui que M2A2, né, vai ser igual a duas vezes a tensão do fio, como a gente já viu, menos M2G, beleza? E a gente já viu lá em cima, né, pela aquela relação, né, que A2, no caso aqui, né, A2 é igual a 2T menos M2G dividido por M2, beleza? Isso aqui a gente já tinha visto. Só que a gente viu, né, que A2 também ali em cima agora, a gente viu que A2 vai ser igual, né? Quando a gente substitui A2 e A1, quando a gente substitui A2 e A1 na equação aqui de cima da tensão, né? Eu vou ter que A2 também vai ser igual, e A2 também vai ser igual a M1G menos T sobre 2M1, beleza? Daí eu posso igualar esses dois aqui agora, né? E vou ter a tensão em função das massas. Igualando. Deixa eu só ganhar mais espaço aqui para a gente. Beleza? Eu tenho aqui, ó, A2. Vou ganhar mais espaço aqui. Ah, de onde tu obteve isso? Não foi inicialmente dessas duas situações aqui, né? Eu estou resolvendo as equações de cima agora para a tensão. Então, eu estou resolvendo esse termo um aqui e esse termo 2 aqui, né? Esse termo um aqui e esse termo 2 aqui, em função de descobrir a tensão, beleza? Não é esse termo aqui das acelerações, beleza? Então, foi daqui que a gente tinha essa relação. É daqui e da relação da aceleração 2 com a aceleração um, beleza?
eu posso até deixar mais esmiuçado aqui, eu vou deixar mais esmiuçado para vocês entenderem, beleza? Mas o importante aqui é o resultado. Vocês não vão decorar isso, entendeu? Vocês não vão decorar toda a demonstração. É saber como aplicar aqui, né? Porque M2 A2 é igual a 2T, vai ser igual a 2T menos M2G, né? Aí eu vou ter aqui que A2, melhor, A2 vai ser igual a 2T menos M2G sobre M2, beleza? E da mesma forma, para A1, né? Eu tenho que M1 A1 vai ser igual a T menos M1G, né? Aqui eu vou multiplicar por menos um, né? Porque no caso aqui eu vou ter, né, que a aceleração, né, de um é para baixo, né? Então eu vou multiplicar por menos um toda a minha equação, né? Que a aceleração do bloco M1 é para baixo, então em termos de força resultante, né? Ela é para baixo, ela tem o sinal negativo. Então eu vou ter justamente aqui menos M1. Menos M1, quem é A1? Né? Nós sabemos que A1 em termos de A2, se eu quiser colocar A1 em termos de A2, né? A1 vai ser menos 2 A2. Então, eu vou ter menos 2 A2 igual a... Aí, multipliquei por menos um também aqui. Então, eu vou ter M1G menos T. Beleza, pessoal? Aí, isolando A2, e esse menos aqui, cancela esse menos aqui. Eu vou ter que A2 vai ser igual a M1G menos T dividido por 2M1. Beleza? Deixa eu inserir mais uma página aqui. Bom, dando continuidade aqui embaixo, né? Fazendo essa igualdade, né? A gente sabe aqui que A2 é essa expressão e A2 também é essa expressão. Então, eu posso igualar, né, as duas. Eu vou ter que 2T menos M2G dividido por M2 vai ser igual a M1G menos T dividido por 2M1. Beleza? Eu vou agora fazer a multiplicação cruzada aqui e depois isolar T. Beleza? Eu vou ter 4T M1. Olha, 4T M1 menos 2M1 M2G é igual a M1 M2G menos T M2. O que é de T eu passo tudo para um lado, o que é M1 M2G eu passo para o outro. Eu vou ter que 4T M1 mais T M2 é igual a M1 M2G mais 2M1 M2G. Eu vou isolando T aqui, eu vou ter que T que multiplica 4M1 mais M2 é igual a, soma aqui 3M1 M2G, aí agora eu vou passar esse 4M1 mais M2 dividindo para cá para isolar o T, beleza? Então, a tensão aplicada ao fio vai ser dada por 3M1 M2 dividido por 4M1 mais M2 vezes G. Então, nós calculamos aí, nós vimos como se calcula a tensão, a aceleração do bloco livre e a aceleração do bloco móvel.
Enildo, isso tudo cai na prova, velho. Isso aqui, a provas de nível médio, Enem e tal, costumam cobrar mais a situação de equilíbrio, né? A situação de equilíbrio estático. Mas eu já vi, né, questões cobrarem situação de movimento, beleza? É impossível cair? Não. Vai cair? Pouco provável, beleza? Isso aqui é pouco provável. Então, assim, precisa saber todo o desenrolar, toda a demonstração? Não, a ideia é você resolver em questões com o que a gente tem aqui, né? A atenção é essa. Se for cobrar, vai se cobrar a aceleração dos blocos, talvez a relação entre as massas. E com essas relações aqui, né, da aceleração 1 e aceleração 2 e da tensão, vocês conseguem, beleza? Realizar aí as operações necessárias. Então, não precisa esmiuçar tudo isso, né? Basta saber essas relações, né, entre as massas. Obviamente, ainda assim é um pouco complicado, mas assim, é como eu disse, para ser sincero, prova de nível médio, acho pouco provável, né? Ainda a prova de nível superior, mas para concursos públicos de como bombeiro, no caso para oficial, tal, eu acho pouco provável que seja cobrado em movimento. Sistema de polia fixa e polia móvel. Talvez o de polia fixa, que é mais simples, mas esse sistema aqui eu acho muito difícil que seja cobrado dessa forma. Mas ele tá porque você falou. Se cair, vocês têm a ferramenta, beleza? A ferramenta está na mão de vocês. Caso tenha alguma dúvida, é só falar comigo. Tranquilo que a gente volta aqui, a gente explica aqui tudo direitinho. Beleza, pessoal?